Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3. B3 é Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo, um lugar que você deve conhecer. Se não vê, não conhece ainda, vem porque é bonito. E boa tarde também para os assinantes da Claro e assinantes Claro TV e Net TV, onde o programa também é veiculado. Você sabe que ao mesmo tempo que você assiste a entrevista pela televisão, qualquer desses canais, você também pode ver o programa pelo Facebook. Se não tiver televisão e tiver internet, você pode ver. E uma semana depois, essa entrevista que eu vou fazer agora vai para a nuvem. Então ela vai para uma página no YouTube e lá ficará para a posteridade. Você pode ver, rever, dar link para os amigos, enfim. Fica lá para você aproveitar. Bem, o Brasil é um país que está em profunda alteração, em profunda mudança na área de pecuária, mas não só nisso, na área ambiental de uma maneira geral. E hoje você já ouviu falar muito em boas práticas, né, de bom tratamento para os animais, sejam eles domésticos ou silvestres, se é que eu posso chamar assim, animais silvestres. E isso é uma tarefa, digamos, fazer esse trabalho é uma tarefa complicada, né? Porque os animais falam também, mas eu pelo menos não entendo o que eles falam. Eu sei que eles se comunicam entre si e acho que com os outros também. O único animal que eu consigo falar um pouco e entender é o cachorro. Bem, deixa de lado minhas histórias. Eu estou aqui com uma professora doutora da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP e ela é especialista nessa coisa de bons tratos com animais silvestres, especialmente. É a professora doutora Cristiane Pisuto. Muito boa tarde, doutora. Boa Prazer em tarde, tudo recebê-la. bem? Prazer é Fique à meu. vontade. O espaço é todo seu. A senhora, a senhora não, né? Você Você. comentou comigo, sou mais velho que você. Bem mais. Como é que você começou? Você é veterinária e você começou a mexer com animais, que foi um trabalho no Zoológico de São Paulo. Foi por aí que começou? Eu sempre quis fazer veterinária, sempre quis estudar veterinária e eu tinha uma fissura muito grande por primatas, em especial gorilas. E mesmo ainda pequena, eu ia ao Zoológico de São Paulo e me incomodava muito a situação que vivia o gorila, o famoso virgulino. Que eu E conheci, e o Luiz Alberto, que está colocando a gente no ar também. também conheceu. Ele é grande. O gorila é aquele que tem uma força O enorme, né? gorila é o que as pessoas conhecem como King Kong, né? Isso, é. Então é essa espécie. E sempre olhando a situação dele no zoológico, eu falava para os meus pais que eu gostaria muito de fazer veterinária para tratar e cuidar do virgulino. E isso foi um objetivo que eu coloquei na minha vida. Enfrentei muitas dificuldades, mas consegui entrar na USP depois de muitas tentativas. Voltei ao zoológico na tentativa de pedir estágios, enfim. Consegui tudo isso, superar essas etapas e depois fazendo um estágio fora do Brasil durante a minha graduação, eu trouxe para o zoológico esse projeto com o gorila, que seria um projeto de enriquecimento ambiental, visando melhorar a qualidade de vida dele. Então esse foi um projeto inédito no Brasil, no ano de 1997, e eu trouxe essa proposta de fora. Desde então eu não consegui mais sair dessa área da veterinária. Então ela é uma área nova, na verdade, desde aquela época, aonde eu comecei a trabalhar a questão do comportamento dos animais, tentar melhorar o ambiente dos cativeiros aonde eles estavam inseridos e tentando buscar um resgate dos comportamentos naturais que eles têm que ter, uma minimização do estresse que o cativeiro proporciona para eles. Enfim, essa é uma área hoje que eu trabalho. Por exemplo, o virgulino, que é famoso, foi manchete em todos os Foi, jornais, em foi. todos os lugares. E mesmo na época, em 1998, meu trabalho foi muito divulgado na mídia porque o virgulino ele era um animal muito famoso no Brasil, né? Ele representava 50% da nossa amostra de gorilas da América Latina. Ah, Nós tínhamos só mais um no zoológico de Belo Horizonte, que era o Idi Amin. e o gorila, vamos pegar o gorila como exemplo, né? Você consegue fazer um cativeiro que ele fique à vontade? Que ele se sinta na natureza, digamos?
Olha, é um grande desafio para a gente tentar proporcionar um cativeiro ideal, perfeito. Lógico que a gente não consegue, nada como a natureza, né? Só que nós temos hoje condições de tentar resgatar características da vida livre e tentar proporcionar no cativeiro tudo isso e que permita que o animal tenha uma qualidade de vida muito interessante. E a gente tem dados científicos que comprovam tudo isso. Então, é um grande desafio, porque quando a gente fala de animais silvestres, a gente tem uma gama de espécies muito grandes e muitas delas a gente nem conhece. A gente está passando por um momento difícil, inclusive, eu falo isso para os alunos, né? Ao mesmo tempo que a gente luta para melhorar a vida, a qualidade de vida de muitos animais que estão em cativeiro, outras espécies estão entrando em extinção sem ao menos a gente conhecer alguma coisa sobre elas. Então, ou ter informações mínimas que possa nos permitir ajudar de alguma forma, pela variedade de espécies que a gente tem. Você tem algum exemplo? Olha, são vários exemplos. Por exemplo, a cada dia a gente perde animais, né? A gente vai tendo a lista de animais entrando aí, ou em ameaça ou extintos. Por exemplo, o rinoceronte branco, que nós perdemos o último exemplar esse ano, né, macho, que foi em vida livre. Quanto que a gente sabe de rinoceronte? A gente precisa muito estudar ainda sobre os rinocerontes. Então, é um processo, é uma guerra contra o tempo. Eu falo o tempo todo, quem lida com silvestres, a gente está o tempo todo correndo. Nem com essa coisa genômica de guardar a Sim, sim. célula. O que vem acontecendo os zoológicos, eles hoje são uma instituição de grande importância para a conservação. Isso eu acho que é muito importante a gente deixar muito claro. Os bons zoológicos, né, eles têm um papel muito forte na educação ambiental, na conservação e na questão das pesquisas. Então, se ele desempenhar realmente todas essas suas funções, eu acho que a gente pode trabalhar essa questão. Que questão que você me perguntou, né? Como é que a gente pode armazenar essas informações? O Zoológico de San Diego, ele é hoje o responsável por um dos maiores, a gente fala Frozen Zoo, que é um zoológico congelado, onde tem banco de células, bancos de informações biológicas muito valiosas e que futuramente vão poder ser usados para a gente resgatar talvez essas espécies que estão hoje extintas e tentar reintroduzir no futuro. Mas para a gente pensar em reintrodução, a gente tem que também ter uma consciência muito importante de tentar trabalhar hoje um processo reversível, né, do meio ambiente, de degradação do meio ambiente. Soltar animais para esses ambientes da forma como eles estão seria assinar o atestado de morte para eles, né? Nós não temos como reintroduzir animais em ambientes que estão destruídos. Então, é melhor destruídos. Nós temos muitos ecossistemas hoje que não têm condição de sustentar os animais. Nós vamos já ao primeiro intervalo, Tá vamos passar rápido. Eu converso com a professora doutora Cristiane Pizzuto, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, falando de um negócio legal. Por exemplo, eu moro muito próximo aqui de São Paulo, e muito próximo mesmo. E ali mesmo eu já conheci. Aliás, outro dia, a gente tem que tomar. Ainda bem que eu faço esteira, faço algum exercício. Porque outro dia eu abri a porta da cozinha e tinha um teiu tão grande tomando sol na porta da cozinha que eu achei que era um jacaré. De tão grande que o bicho era. Estamos falando de cuidados com animais silvestres. Cuidar um pouco do planeta, mas a gente já volta, até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Nós estamos falando hoje, falando de uma delícia, um programa sobre animais silvestres aqui. A professora Cristiane Pizzuto, ela fez um trabalho que acho que é histórico, com o famoso virgulino, que era um gorila. Isso. O gorila é o maior primata que nós conhecemos? Sim, sim, é o maior Ele primata. tem muito mais força que o homem, né? Ele é um... Ah, com certeza. É um gigante, né? Ele é um gigante. Mas ao mesmo tempo que ele tem uma força absurda, ele é um animal extremamente meigo. A minha experiência me mostrou isso, né? Eu nunca tive... E olha que foram anos de interação social com ele, sempre com contato protegido, com grade, mas eu nunca tive nenhum momento de agressividade por parte dele comigo, nada. Pelo contrário, muitos momentos de extrema meiguice mesmo. As pessoas não têm muita noção, né? Mas, por Não. exemplo, tem gente que tem animais estranhíssimos em casa, né? Tem. Não é só cachorro e gato, não. É, Tem gente que tem iguana, tem gente que tem cobra.
Tem pessoas que têm esses animais livres, circulando, dependendo de onde elas moram, em que regiões elas moram, como você mesmo falou, que abriu a porta e encontrou um teiu, e tem gente que mantém esses animais como se fossem animais, domésticos, né? Enfim, mas a gente tenta não incentivar muito isso, principalmente com essas campanhas de que animal silvestre não é pet, né? A gente tem que tentar trabalhar esse outro lado para não incentivar esse tipo de comércio. Pelo amor de Deus, já pensou se vira pet e o cara começa a fazer essas hibridação que tem em cachorro? O problema é que muitas pessoas têm, e não sabem manejar esses animais, né? Então, por desconhecimento das características, das necessidades que esses animais precisam. Então, muitas vezes acabam adoecendo, né? A grande maioria, ou tendo alguns problemas. E, enfim, esses animais não deveriam estar nas casas das pessoas, com certeza. Eu lembrei de uma coisa agora, que se você visse, eu acho que você ia ter um chilique. Da janela da área de serviço, onde eu fico aqui em São Paulo, tem um outro prédio ao lado. E, evidentemente, tinha um casal que morou lá, tinha 2 gatos. Lindinhos, bonitinhos, bem lavadinhos e tal. E aquela coisa aquela rede, né? Olha, eu vi uma coisa um dia lá que eu não entendo nada disso, você que entende. São Paulo está cheio de pássaros, né? E os pássaros passam entre os prédios. O gato na janela, assim, ele acompanhava assim, cada passarinho que deve estar ganhando uma frustração enorme, né? Com certeza. Porque ele gosta de caçar, né? Eu acho que assim, a gente tem que entender que os animais, eles não são como nós, né? Isso é um grande erro que as pessoas cometem, inclusive as pessoas que vão aos zoológicos e às vezes criticam, fazem observações, falam, puxa, mas esse recinto está tão feio, está tão errado. A gente tende a achar que os animais sentem os ambientes como nós, e isso é um grande equívoco, né? Nós temos que entender que cada um deles interage com o meio ambiente de uma forma distinta, de acordo com os órgãos dos sentidos que eles desenvolveram de formas diferentes também da gente. Então, muitas vezes, se a gente for pegar os animais domésticos que estão em casa, as pessoas acham que o gato ou o cachorro, eles estão confortáveis porque a pessoa se sente confortável, mas não é exatamente assim. Como você falou do passarinho, né? Passou voando o gato. O gato, ele é um animal caçador, né? Por característica dele mesmo. Então, se a pessoa opta por não deixar esse animal ir para fora, que é um direito dela, ela tem que tentar trazer para dentro de casa esse comportamento. Então, estimular esse comportamento que ele tem de poder caçar. Vai caçar alguma coisa artificial ou não, vai estimular esse comportamento. É importante para o gato que esse comportamento seja estimulado, né? O mercado pet hoje oferece bastante opção para a pessoa trabalhar esse tipo de coisa em casa. Então, isso é uma preocupação que as pessoas têm que ter quando esses animais estão realmente fechados. E a preocupação que a gente também tem no cativeiro do zoológico, porque a casa da gente não deixa de ser um cativeiro para o cachorro, para o gato. Ele está livre, está privado da liberdade, ele está no cativeiro. Então, no zoológico, a mesma coisa. A gente traz essa preocupação de tentar trabalhar a necessidade comportamental dos animais que estão ali e atender essas características para que ele possa ter uma qualidade de vida, para que ele possa desenvolver os seus comportamentos típicos e naturais. Esse é um foco do bem-estar, a gente tem que focar nisso. Voltando aos primatas, que é um assunto delicioso, os primatas, eles são extremamente gregários, né? Eles vivem em famílias. Sim, a grande maioria sim, mas a estrutura social deles ela é muito diferente de acordo com algumas espécies. Então, depende do primata. A gente tem os primatas do Velho Mundo, os primatas do Novo Mundo. Os do Velho Mundo são os chimpanzés, gorila, orangotango, gibão. Os do Novo Mundo já são esses, a grande maioria, né? A gente tem os calitriquídeos, saguizinhos, que esse você deve ver bastante lá na região que você mora, bugio, vários outros primatas. Ah, tá. O grandão, o gorilão é de onde? O gorila é africano. E ele é do Velho Mundo, é considerado do Velho Mundo. Ah, é considerado do Velho Mundo. Sim. Eu estou fazendo uma ponte aqui. Eu falei do primata gregário, porque lá nesse lugar que eu vi, no Monkey World, que eu te falei antes do programa, eles ficam, alguns que eu vi lá, ficam tudo abraçadinho um no outro, eles não dormem abraçadinho e tal. Eu fiz uma ponte aqui, por exemplo, com um bovino. Não sei se o bovino é animal silvestre.
Bovino vive em grupo, porque é a criação comercial, digamos assim. Mas eu não sabia, eu fiquei sabendo com alguém que não é com você, mas também que se compara. Eu não sabia, mas o bovino tem o dominante, o que bebe água primeiro. Parece que Na verdade, não. todos os animais vivem numa estrutura Ah, é? social já meio composta. Então, a gente sempre trabalha com essa questão do dominante ou um alfa, né? Ou animais É, subordinados. toda espécie Ah, tem. sim, sim. Sim, com certeza. E Quer aí, dizer, toda espécie tem um que apanha, né? eu não diria o que apanha, mas o que O obedece. que obedece, é. Ou obedece ou apanha, né? Mas a gente tem que trabalhar isso também. Então, Ah, que essa coisa. preocupação de conhecer quem são esses animais, quem são os dominantes, quem são os subordinados. Então, num programa, quando a gente trabalha bem-estar em cativeiro e a gente tenta trazer essa estrutura social para o cativeiro, é muito importante deixar bem delineado, né, quem é quem, para que, por exemplo, se a gente vai oferecer alguma coisa que o animal vai manipular, o dominante ele vai pegar primeiro. Então a gente já tem que saber que para aquele animal, talvez eu tenha que liberar 1 ou 2 itens para que ele pegue e depois os outros possam interagir de outras formas. Então essa característica a gente tem que levar também para Você essas vê que tem umas questões. coisas. Você cuida dessa questão do bem-estar animal, que é importantíssima. Mas, por exemplo, uma vez eu fui no criatório de rãs Uhum, e achei estranhíssimo que tinha aquela água, aquele ambiente mais perto do que ela vive, né? E só que o alimento, que era a ração, ficava numa coisinha, numa bandejinha assim, mexendo. uhum. Porque a rã não come nada que não esteja se mexendo. Então, Isso é conhecer um pouco dela, né? isso é você tentar atender a necessidade que a gente fala, Você necessidade botar a ração ecológica do parada lá, animal. ela não olha Não nem. vai comer, não vai comer. Então você está estimulando o animal, você está oferecendo o alimento de uma forma diferenciada para ela, mas que ela possa atender às suas necessidades. Curiosíssimo, que assunto delicioso. O professor, é mais um intervalo, já tem mais um bloco só. Eu vou cantar uma música do Virgulino para vocês, qualquer dia, não é hoje. Eu converso com a professora doutora da Faculdade de Medicina Veterinária Zootecnia USP, aqui de São Paulo, Cristiane Pisuto. A gente volta rapidinho, até já. Olá, estou de volta ao programa Mercado Futuro, um programa delicioso. Converso com a professora da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, Cristiane Pisuto, que é especializada em bem-estar animal, animais silvestres. A conversa está ótima. Eu queria perguntar, por exemplo, eu até falei fora do ar, que alguns animais, tipo onça, assim que nós temos aqui, a onça parda, a onça pintada, vamos dizer isso, elas precisam de grandes áreas, elas não conseguem ficar na natureza, estou dizendo, em pequenas áreas. Mas aí elas vão para o zoológico. E você vai tentar criar um ambiente para poder andar, poder correr e caçar. Como é que vocês fazem? Então, Resch, hoje a legislação brasileira ela não permite que o uso de presa viva em cativeiro, né? E se a gente pensar na cadeia alimentar desses animais, a cadeia alimentar é através da presa viva. Na natureza seria assim. Então, a gente, dentro de um programa de bem-estar, a gente cria alternativas para que o comportamento da caça seja atendido. Porque nem sempre interessa para nós o que o animal come. Não que não seja importante, lógico que é fundamental, mas muitas vezes como o animal se alimenta. Então, esse como, que é a caça, no caso desses carnívoros, predadores, ele é muito importante, ele tem que acontecer. E aí a gente cria condições, a gente pode fazer, por exemplo, tirolesas, então, estimular o animal, você passa pelo recinto todo um cabo de aço e você coloca um pedaço de carne, pendurado, e você estimula o animal a fazer toda a atividade física, indo buscar aquela carne, então você faz ele ir atrás. Você pode criar. As pessoas fazem muito assim, presas artificiais, de papel machê, de papelão, e colocam a carne dentro. Então você nota, é muito interessante isso. Você coloca, por exemplo, uma girafa de papel machê para um leão, tá? O que ele vai fazer? Ele vai caçar aquele animal. Só que aí quando ele caçar, ele vai morder, ele vai matar aquela presa de papelão no pescoço, né? Depois ele vai lá, vai comer, rasgar toda a barrigada e vai encontrar a recompensa. Então a gente vê que para o animal o comportamento da caça ele foi atendido, foi satisfeito e ele vai comer o alimento que a instituição está oferecendo. De uma certa maneira, aqui não existe na minha parte radicalismo nenhum, extremismo nenhum. Mas a gente está mudando o negócio, quer dizer, que é cativeiro. Porque se a onça, por exemplo,
não gostasse de caçar, não fizesse parte dela caçar, não teria o dito popular, que é aquele que o cateto não abandona o bando, porque se ele abandonar a onça come, não é verdade? E assim, a gente está passando por um outro problema hoje no Brasil, vamos lá. né? Devido a toda essa destruição ambiental, a gente vê o que aconteceu com a onça. Vamos pegar o exemplo da onça, que é um exemplo bem interessante, que eu estou orientando 2 projetos que eu falo, é muito maluco. Ao mesmo tempo, a onça está extremamente ameaçada, porque ela é caçada, enfim, então nós temos uma diminuição muito grande do número de onças pintadas. O principal alimento da onça, o que é? Capivara. Né? Tem demais. O que aconteceu? Diminuiu o predador, aumentamos o número de presas. Essas capivaras, também com o ambiente destruído, migraram para os centros urbanos. Então, por que a gente está tendo tanta capivara hoje invadindo São Paulo, Brasília, inúmeras cidades? Porque nós não temos mais o predador. Então, um projeto que eu oriento é a gente tentar reproduzir a onça pintada. E o outro é fazer controle populacional de capivara. Olha que loucura. É maluco. E hoje a capivara ela é um risco para a saúde pública, né? Sim. Porque a gente está vendo aí vários casos de febre maculosa, que está atingindo a população em cheio. Então, o problema... Gente, a capivara é extremamente resistente. E ela tem um poder de se adaptar a ambientes ruins, poluídos, incrível. Por isso que a gente está tendo um volume absurdo de capivaras. Aí a gente tenta desenvolver projetos para fazer controle populacional de capivara, porque teoricamente é um animal protegido por lei de fauna brasileira e a gente tem que tentar controlar agora, porque a gente não pode agir de outra forma. Eu ia tocar, eu não sei se a gente combinou de não tocar nesse assunto, mas nós estamos com um problema seríssimo no sul do Brasil e aqui em São Paulo também, que é um animal silvestre, selvagem, grande, violento, agressivo, que eles chamam de java-porco, javali, enfim. E também não pode fazer nada, por enquanto não se pode fazer nada. Sim, no momento a lei não permite a caça desses animais. Mas a gente tem que também entender o prejuízo que eles causam para a agricultura, né? É uma coisa absurda. Então, alguma coisa tem que ser feita. E está se tentando desenvolver projetos de controle populacional desses animais, mas o crescimento desses animais, né? A reprodução deles é intensa. Rápido. As pessoas não estão dando conta. Então a gente tem que parar agora para pensar como manejar esses animais. Não, e no caso do javali, você deve conhecer melhor do que eu. O javali não é um animal fácil de caçar, ele tem uma pele dura como de nem a capivara. Hipopótamo. Não é qualquer revolvinho que mata, não. Nem o manejo da capivara, ele é muito difícil. Capivara, ela vive em bandos, né? Vive em grupos. E os grupos, às vezes, podem ser absurdamente grandes, são roedores e a reprodução deles é também muito grande. Então, quando a gente vai ver, o grupo já triplicou. É por isso que saiu do controle, né? Quando eu me refiro a alguém que não tem a pessoa, que não tem um comportamento muito honesto, eu chamo de capivara, que eu digo que é o maior roedor das Américas. É verdade, né? Com certeza. Ratão. É um ratão, bem grandão. Eu odeio rato. Quer dizer, também não pode, presa viva também não pode... Não pode. Então a gente está tentando criar condições, né? Alternativas. Você falou muito de ambiente. O estado de São Paulo, especificamente, nas estatísticas da Secretaria da Agricultura, elas mostram que a área com florestas no estado de São Paulo tem aumentado e não diminuído. Sim, o último levantamento não que quer eu dizer vi, que é uma beleza, foi que a Mata Atlântica realmente, acho que deu uma estacionada essa questão de destruição, né, de devastação e desmatamento. É urgente, é para ontem tudo isso. A gente precisa tomar consciência, a gente precisa fazer educação ambiental. O que eu sinto, eu falo isso para os alunos, né? O professor, a gente pensa, veterinário, a gente tem um papel muito importante como educador ambiental também, né? Nós precisamos conscientizar escolas, crianças, cidadãos da importância de cuidar do meio ambiente, porque nós vamos chegar num nível insustentável. Mas eu vejo que a região de São Paulo, realmente, o último levantamento que eu vi, houve uma estacionada no desmatamento. O nosso tempo já acabou, que ele falou 1 minuto aqui, já 1 minuto não dá para mais nada. Mas já está convidado quando quiser voltar para a gente falar desses assuntos. Agradeço. Eu te agradeço. Eu tenho 2 teorias meio loucas que acho que dá tempo de eu falar aqui. A primeira é que você não vai me ver falar que
a população em 2050 vai ser não sei quantos bilhões e que nós vamos ter que produzir alimento. Eu acho que a natureza dá um jeito. Seja uma praga, um tsunami, vai morrer milhões de pessoas, não vamos chegar lá. E a segunda teoria, a minha teoria principal, é que eu acho que o mundo tinha que adotar uma política mundial de controle da natalidade. Essa é a minha opinião. Porque o planeta não aumenta. Não suporta mais. Não suporta mais. Aí tem gente que diz, vamos para Marte. Então, vamos para Marte. Mas você está convidado aqui, são as minhas maluquices. Você está convidado para voltar, te agradeço muito, fiquei muito Obrigada. feliz com a tua presença. Eu volto. Adorei o programa. Obrigada, Tá, eu que agradeço. gente, é isso. Amanhã tem mais. Até lá. Tchau, tchau.